Parente, ele foi conselheiro da Petrobras de 99 a 2002. E nesse período ele inclusive assumiu a presidência do Conselho de Administração, que é o órgão máximo da companhia. O Pedro Parente, nessa gestão dele na Petrobras, de 99 a 2000, final de 2002, aconteceram alguns prejuízos imensos para a Petrobras. O primeiro deles foi a venda dos ativos, 36% das ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. E no nosso cálculo, o cálculo da EPET, elas valiam 150 bilhões na época, foram vendidas por 5. Então você vê o prejuízo que a nação levou, que a Petrobras levou e o povo brasileiro, consequentemente, levou. Depois teve uma troca de ativos com a Repsol da Argentina, que é uma irmã caçula das 7 irmãs de petróleo. A Petrobras fez uma troca de ativos onde ela deu um patrimônio teoricamente valendo 500 milhões de dólares. Na realidade, nós calculamos que esse patrimônio valia 2 bilhões e 300 milhões de dólares. E a Repsol, em contrapartida, deu ativos como se fossem 500 milhões para as duas juntas formar uma terceira empresa. E esses ativos, 2 dias depois, perderam 330 milhões de dólares. Que é a crise da Argentina, que todo mundo já previa. O contrato foi fechado 2 dias antes de estourar o problema na Argentina. Então já se sabia que teria um prejuízo. E a Petrobras declarou no balanço que perdeu 330 milhões de dólares. Então, ela deu 2 bilhões e 300 milhões de dólares em troca de 170 milhões. Então, nós subsidiamos o Sindipetro do Rio Grande do Sul, entrou com uma ação, essa ação ganhou a liminar. A liminar foi cassada pelo presidente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, mas passados aí mais de 5 anos, um juiz lá do STJ viu o processo que estava arquivado e viu a gravidade do processo e o reativou. Ele desarquivou e ele está funcionando e o Pedro Parente é réu nessa ação. Um outro ponto também polêmico dele foi uma negociata com o Eike Batista sobre uma termoluma, uma termoelétrica do Ceará, que chamava Luma de Oliveira, em que os preços da tarifa da termoelétrica eram extremamente superfaturados e a Petrobras é quem ficou encarregada de pagar. Então a Petrobras ia ter um prejuízo de 350 milhões de dólares de uma negociata direta entre Pedro Parente e Eike Batista. Aí entrou o diretor Hildo Sawa, o Hildo Sawa comprou a termoelétrica para estancar a sangria, então reduziu o prejuízo de 300 para 150 milhões de reais. Não teve como reduzir mais, porque já estava tudo andando, né? E agora ele vem para a Petrobras, oriundo da Bunge, que é uma multinacional do agronegócio, que quer entrar na distribuição de combustíveis, tentou comprar a Ali, distribuidora lá do Cearense, não conseguiu comprar. Então a Bunge deve estar por trás dessa tentativa do Parente vender o controle da PR Distribuidora, que é a joia da coroa, é a empresa que dá melhor fluxo de caixa para a Petrobras, é uma empresa estratégica para o Brasil, porque leva combustível nos confins do país e se fosse uma privada não ia sacrificar o lucro. Ela faz isso porque tem a consciência de ser uma estatal estratégica. Então vender a maioria dessa empresa significa que os ribeirinhos lá do norte e nordeste não vão ter combustível, que é uma empresa privada predominantemente, não vai se sujeitar a levar combustível
lá naquelas regiões para não ter grande lucro, né? Então, esse é um motivo, ao nosso ver, principal para a venda da BR, é para favorecer a Bunge. A gestão Pedro Parente na Petrobras, como conselheiro e depois presidente do conselho, foi desastrosa.